Fala, nação rubro-negra, estamos aqui mais um dia hoje, dia importante do Flamengo. Filipe Luís demitido, isso mesmo. Responde aí embaixo, o que você achou? Merecia ser demitido ou não? Antes de mais nada, se inscreve no canal, deixe seu gostei e bora pro vídeo. Saudações rubro-negras. Chuva de gols aqui no Maracanã, Madureira 0, Flamengo 8. Boa noite, pessoal. Boa noite, Se amanhã eu não estiver aqui, o meu amor e o meu carinho pelo Flamengo sempre vai existir. E acredito que do torcedor, para mim, é também. Tenho dúvida disso, que eu vivi os melhores anos da minha vida aqui. Oi, gente, muito boa tarde. Globo Esporte quentíssimo na área. A gente vai falar muito do Filipe Luís, demitido do Flamengo. E logo depois de um 8-0 contra o Madureira. O resultado classificou o Flamengo para a final do Cariocão. O substituto ainda não está contratado, mas já está acertado com o Fla. Vai ser o português Leonardo Jardim, que no ano passado estava no Cruzeiro. E no Vasco, a contratação do Renato Gaúcho está muito bem encaminhada também. Daqui a pouquinho eu te conto ainda mais sobre os reforços do Fluminense e um grande desfalque na seleção brasileira para a Copa do Mundo. Bora direto de Flamengo então, minha gente? Eu vou chamar o Lucas Decena, direto do Ninho do Urubu, que vai contar pra gente os detalhes dessa demissão do Filipe Luís. O que aconteceu, hein, meu amigo? Que dia maluco! Boa tarde! Muito boa tarde, Kelly, para todos e todas que nos acompanham no Globo Esporte. Uma demissão que pegou todo mundo de surpresa. O Filipe Luís foi para a entrevista coletiva que você acabou de acompanhar no Globo Esporte após a goleada de ontem, algo que não é comum para um técnico que está para ser mandado embora. Ele só foi comunicado a demissão depois dessas últimas palavras que a gente acabou de acompanhar no Globo Esporte, em uma reunião rápida que durou aproximadamente 1 minuto com o José Boto, diretor executivo do clube. Os jogadores já tinham até ido embora do Maracanã, então o Filipe Luís não teve nem tempo de se despedir dos atletas. Atletas que durante a madrugada mandaram mensagens de apoio para o Filipe Luís e agora pela manhã postaram nas redes sociais mensagens de apoio e de agradecimento ao ex-técnico do Flamengo, que deve vir do Urubu agora à tarde. Hoje seria um dia de folga por aqui, mas com a demissão, a reapresentação dos jogadores foi marcada para agora à tarde. Então o Filipe Luís vem para cá para pegar as coisas dele e também poder se despedir dos atletas, viu, Kelly? Pois é, já quero te fazer mais uma pergunta sobre o Leonardo Jardim, porque é o que tudo indica, o português vai ser mesmo o novo treinador do Flamengo, né? Pois é, o Flamengo ainda não anunciou, mas a contratação está acertada. O Leonardo Jardim é aguardado ainda hoje aqui no Rio de Janeiro, deve chegar no fim da tarde. O português de 51 anos já estava no Brasil. Ele estava em Belo Horizonte como um dos convidados para o casamento de um dos filhos do Pedro Lourenço, que é dono da SAF do Cruzeiro. Ele estava afastado do futebol, o Leonardo Jardim, desde que saiu do Cruzeiro em dezembro do ano passado. Na época, disse que precisava se dedicar mais à família, cuidar da saúde física e mental. Também disse que não treinaria um outro clube no futebol brasileiro a não ser o Cruzeiro. Daí esse anúncio que está para ser feito entre o Flamengo e o Leonardo Jardim, pegando muita gente de surpresa. O português tem 2 grandes trabalhos na carreira. No Mônaco, entre 2014 e 2020, e no Cruzeiro ano passado, quando foi terceiro colocado no Brasileirão e semifinalista da Copa do Brasil. Vamos relembrar essa entrevista do Leonardo Jardim no ano passado? Vou deixar claro, mas o que é notícia é que no Brasil só vou treinar o Cruzeiro, isso é que é uma verdadeira notícia. Não vou treinar outro clube no Brasil. E não sei, depois do Cruzeiro, se vou treinar mais algum clube, ou vou para uma seleção, ou vou fazer outra coisa qualquer. Mas neste momento, eu estou imbuído 100% no Cruzeiro, tenho um contrato válido, que este contrato também não interessa para nada, que a minha relação com o Pedrinho é mais do que do contrato, mas com certeza que os adeptos sabem que eu não estou a 80% nem a 90%, eu estou a 100% no processo do Cruzeiro. Pelo jeito, o Jardim prometeu e não vai cumprir, né? Bom, enquanto isso, o Filipe Luís se despediu do Flamengo com uma goleada e com torcedores divididos.
Numa escala de 0 a 10, onde 0 significa totalmente insatisfeito e 10 representa muito satisfeito com o Flamengo, qual é o seu grau de satisfação com o time rubro-negro nesse momento? 7. 0. Totalmente 0. 6. Nesse momento é 4. Por quê? O time não vem performando bem, né? Porque o time já perdeu 2 campeonatos esse ano. O Corinthians é bicampeão da Supercopa do Brasil. Deu ruim pro Flamengo na Recopa Sul-Americana. Felipe Luiz escala mal. E ele tá alternando o time sem necessidade. Quando o torcedor cobra, ele tem razão. Ele tem razão. O resultado não está vindo, ele não está se sentindo representado pela equipe que está jogando. Estou decepcionada. Essa era parte da torcida do Flamengo antes de começar a semifinal do Carioca contra o Madureira. Eu não acho que perdeu a fome. Eu só acho que precisa treinar mais, precisa ter mais conjunto. Porque a gente não pode esquecer que esse time foi quase campeão mundial 2 meses atrás. Os caras estão pendurados lá no passado, mas a gente já está no futuro. Então, ó, vergonha. Um torcedor, em especial, tinha um presságio, o Sérgio. E a torcida quer que ganhe hoje, porque se não ganhar hoje, está arriscado até a cabeça do Felipe Luiz rolar. Alheio ao próprio destino, o treinador refletiu sobre as demissões no Flamengo. Sabia perfeitamente a cobrança que tem, porque eu vi a troca de 9 treinadores antes de eu entrar. O jogo começou. O Flamengo fez 1, 2, segundo do Paquetá na partida. 3, Jean Viana contra. Aí o Pedro fez o 4, o 5º e o 6º gol. Torcida ali feliz, cantando na arquibancada. Protestaram, mas durante o jogo apoiaram os 90 minutos os jogadores. O Flamengo pleno, 7-0 no placar. O 4º gol do Pedro na partida. Samuel Lino, 8, para fechar a conta. 8-0 no Madureira. E mesmo após essa goleada retumbante, o que se ouviu em boa parte da torcida foi: Vergonha! Time sem vergonha! O que eu posso fazer é eu fazer melhor ainda para poder trazer eles para o nosso lado de novo. Independente do que aconteça daqui para frente, se amanhã eu não estiver aqui, o meu amor e o meu carinho pelo Flamengo sempre vai existir. Quando deixou a entrevista coletiva, Felipe Luiz foi demitido. E assim acabaram as dores e delícias de ser treinador do Flamengo. Não escutará mais o nome gritado pela torcida, nem tampouco as críticas das arquibancadas. Hoje, sem vergonha, foi essa torcida do Flamengo que não representa os 50 milhões de flamenguistas pelo Brasil e pelo mundo. Vergonha! Vergonha! Em pouco mais de um ano no comando do Flamengo, Felipe Luiz conquistou 5 taças: Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, Supercopa, Carioca. O Felipe ainda se tornou o segundo técnico com mais títulos na história do clube, ao lado do Jorge Jesus e do Flávio Costa, todos com 5. Só atrás do Carlinhos, que levantou 6 taças. Felipe Luiz e Flamengo. Relação cultivada com carinho, cuidado e respeito, desde os primeiros passos dele como gente. Quando você tá jogando no clube que você ama, eu sou flamenguista desde pequeno, então fica tudo mais fácil, né? A história do Felipe Luiz se mistura com a nova era vitoriosa do Flamengo. Uma fase que começou em 2019, ano em que ele chegou. Eu vim num lugar onde eu vou me sentir importante, onde eu vou me sentir querido, e isso faz toda a diferença. Ganhou quase tudo. Foram 10 títulos na lateral esquerda, sendo 2 brasileiros e 2 Libertadores. Eu estou muito feliz de estar vivendo uma das melhores épocas aí da história do Flamengo. Encerrou a carreira de jogador em 2023. E hoje eu fecho um livro, tenho muita vontade de dar o próximo passo, já começar a trabalhar em outra área. Foi técnico da base, primeiro no Sub-17, depois no Sub-20, com direito a título mundial. Não demorou muito. Em outubro de 2024, virou técnico do time principal. Me preparei muito para esse momento aqui, muito. O sucesso continuou. Um mês depois, já ganhou a Copa do Brasil. O Flamengo é campeão da Copa do
do Brasil 2024. 2025 foi mágico. Mais 4 títulos, incluindo o Brasileiro e o Tetra da Libertadores. O Flamengo proporciona isso, né? Aqui a cobrança ela é infinita, mas a alegria também ela é equivalente, né? A relação tão bonita acabou de forma brusca. Não parece à altura da história construída e das conquistas alcançadas. Demitir dessa forma foi errado, pegou mal. Ele deu alegria pra nós flamenguistas e ele vai embora. Como assim? A nação chora, gente. Primeiro, muito obrigada. Eu sei que é muito, né? Vida de setorista não é fácil. Você pensava que estava resolvida a sua vida depois do jogo e você estava acordada ainda, naturalmente, escrevendo as reportagens quando soube da demissão. E agora o Flamengo já fez tudo articuladinho, né? Demitiu o Filipe Luiz com o Leonardo Jardim já engatilhado. Boa tarde, Joana. Boa tarde a todo mundo que está assistindo a gente. Haja café para aguentar o dia de hoje, né? Porque a gente já estava na reta final do trabalho ontem. A gente achava que era só um Flamengo e Madureira, uma confirmação da vaga na final do Carioca. Mas tudo implodiu depois disso, né? Então todo mundo foi pego de surpresa. A gente fez várias matérias contando esses bastidores no ge.globo para contar justamente sobre esse ambiente de incredulidade no Flamengo depois dessa decisão. Foi anunciada 1h da manhã essa demissão do Filipe Luiz. O Filipe deu a entrevista coletiva normalmente no Maracanã. Depois saiu, foi avisado que o Boto queria conversar com ele. Em uma conversa ali de menos de 1 minuto, cerca de 30 segundos, ele foi comunicado que estava fora do comando do Flamengo e que o Flamengo ia por outro caminho. Então o Filipe não entendeu muito bem. Claro que o ambiente nos últimos dias já não estava lá essas coisas, já estava todo mundo sabendo que estava uma panela de pressão ali, que o Filipe poderia sim ser demitido em algum momento, mas todo mundo achava, né? A maioria das pessoas achava que essa definição ficaria para depois da final do Carioca, mas não foi isso que aconteceu. Então o Flamengo já vinha, né? A direção, o BAP ao lado do José Boto já vinham articulando esses próximos passos. Então o Filipe já entrou nesse jogo do Madureira demitido, ele só foi comunicado depois, mas o Flamengo poderia ter feito um placar ainda maior, enfim, poderia ter feito nevar no Maracanã, que essa definição já estava feita, então não teria muita solução ali no caso do Filipe. Mas é isso, a diretoria já vinha amarrando nos últimos dias tudo com o Leonardo Jardim, que é esperado a qualquer momento no Rio de Janeiro para ir ao Ninho do Urubu finalizar esses trâmites e assinar o contrato até o final de 2027. Pois é. Fomos surpreendidos, mas quando a gente começa a entender o contexto, né, Lu, aí a surpresa começa a diminuir, né? Existia uma insatisfação, uma relação meio tumultuada entre o Filipe Luiz e o BAP. Teve problemas na renovação. Ambos foram procurar outros caminhos naquele momento. Filipe Luiz foi procurar opções, o Flamengo foi procurar opções também. O próprio Leonardo Jardim já era uma opção desde o final do ano passado. E até a própria reapresentação do time esse ano chegou a ser um motivo de discordância entre o BAP e o Filipe Luiz. Tudo isso para contribuir essa ideia que já estava sendo amadurecida de troca de comando técnico. São muitas camadas nessa demissão, né? Eu acho que para a maioria das pessoas parece algo que foi completamente do nada e de alguma maneira foi um pouco, né? Pela forma como isso foi comunicado ao Filipe, mas esse processo de desgaste com a diretoria que levou ao BAP a tomar essa decisão vem de algum tempo já, né? Ao longo da temporada passada, o Flamengo tentou por vários meses renovar o contrato do Filipe Luiz, mas só acertou essa renovação no dia 29 de dezembro. Esse processo todo, especialmente ali a reta final, em dezembro, depois do final da temporada, gerou muito desgaste com todo mundo. O BAP entendia que o Filipe Luiz poderia ter cedido mais nesse processo. O Filipe também se sentiu exposto em vários momentos pelas notícias que foram vazadas, pela forma como a coisa foi conduzida ali. E aí a própria relação dele com o José Boto se desgastou também por conta disso. Era uma relação mais amistosa ao longo de 2025 e em 2026 o Filipe acabou ficando um pouco isolado nesse dia a dia do Flamengo, justamente por tudo isso, né? Essa data de reapresentação também, no final das contas, gerou algum incômodo ali da diretoria pela maneira como o Flamengo se reapresentou e demorou a engatar na temporada, ainda não conseguiu engatar na temporada de 2026. E também uma coisa que gerou um certo problema ali foi essa volta do time profissional ao jogo contra o Vasco, né?
enfim, durante o Carioca. O planejamento era voltar só na estreia do Brasileirão. O time profissional acabou tendo que voltar antes por uma ordem do BAP, e aí gerou um certo incômodo ali no departamento do futebol, porque não era esse o planejamento, né? Acabou atropelando ali as coisas e voltou. Enfim, foi uma série de coisas que foram acumulando ao longo desse período. Tinham alguns jogadores, sim, insatisfeitos, principalmente aqueles que não jogavam muito, enfim, mas ele ainda tinha o apoio, principalmente daqueles líderes do elenco. Mas foi uma série de coisas que foram se somando ao longo dos últimos meses, né? Principalmente de dezembro até aqui, que fizeram com que o Felipe acabasse demitido na madrugada de hoje, né? Exatamente, Lu. Obrigada pelas explicações, por trazer um pouquinho dos bastidores, do que você sentiu também. Eu espero que você consiga descansar em breve, mas é isso, né? O setorista do Flamengo não pode cometer o erro de dormir. E aí tudo isso acontece. Um beijo pra você, Lu. Bom trabalho, vai trabalhar bastante hoje. Quem tá trabalhando muito também é o Lucas de Sena. A gente vai dar uma passadinha no Ninho do Urubu pra trazer um pouquinho de clima. Lucas, bem-vindo ao Taon mais uma vez. E pra falar que essa demissão, já que a gente tá falando de planejamento, mudou o planejamento do dia do Flamengo, porque depois do 8-0 o elenco receberia uma folga, mas todo mundo vai ter que trabalhar hoje, até porque existe uma chance do elenco conhecer o Leonardo Jardim depois da atividade programada para hoje à tarde, né, meu amigo? É isso, Joana. Muito boa tarde para você, para todos os amigos e amigas que nos acompanham no Taon. Hoje era para ser um dia de folga para o elenco do Flamengo, mas depois da demissão do técnico Felipe Luiz, que não teve nem a oportunidade de se despedir dos jogadores, a reapresentação foi marcada para agora à tarde, sem horário revelado, mas geralmente o treino da tarde é às 3h30 da tarde. Então a gente está aqui de plantão no Ninho do Urubu, aguardando a chegada de dirigentes ou jogadores. Fato é que, inicialmente, antes dessa revelação do Leonardo Jardim, havia a expectativa de que o Felipe Luiz estivesse aqui agora à tarde para retirar as coisas dele, reencontrar os jogadores e, enfim, ter essa despedida. Jogadores que já se despediram através das redes sociais, postaram agradecendo o técnico Felipe Luiz, dando apoio a ele. Agora há pouco, o Flamengo também postou um agradecimento ao Felipe Luiz. Aqui no Ninho do Urubu, esses gradios que foram colocados não são comuns, tá? Geralmente acontece só quando há um receio de alguma manifestação, algum protesto dos torcedores. Vira e mexe, passa alguém aqui de carro, quando é torcedor do Flamengo protestando, quando é torcedor dos rivais provocando. A gente vê a movimentação, vira e mexe também, de alguns torcedores por aqui. Vou aproveitar até o Alessandro, que estava aqui para ver um jogo do Sub-14, que estava tendo pela manhã. Tua opinião sobre a saída do Felipe Luiz e a chegada do Leonardo Jardim, meu amigo? Boa tarde. Eu não tenho uma opinião formada pro Leonardo Jardim, não. A do Felipe Luiz eu tenho. Eu não achei sensato mandar ele embora num momento tão curto, de um período tão curto de crise. Acho que poderia esperar um pouquinho mais e deixar o trabalho fluir ao longo da temporada. É normal, acho que no começo de ano, depois de ter executado o que executou ano passado o Flamengo, acho que era normal ter uma caída de produção de alguns jogadores e do elenco também. Acho que dava pra esperar um pouquinho. Obrigado, viu? Boa torcida pra você na final. Pô, a gente não sabe nem o que vai acontecer, né? Alguém chegou na janela, não sei nem se apresenta quando hoje. Hoje. A expectativa é já vai se apresentar? Isso. Vamos ver, né? 2 dias de treino e vamos torcer pro Mengão. É isso. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Boa tarde pra você. Boa tarde pra você também, Joana, pra todos os amigos e amigas que nos acompanham no Taon. Obrigada, Lucas, trazendo informações direto do Ninho do Urubu, que vai viver um dia agitado e, de novo, o Leonardo Jardim é aguardado no fim do dia, mas vai chegar hoje ao Rio de Janeiro para já conhecer o elenco e acertar os últimos detalhes do seu contrato de 2 anos com o Flamengo. Vamos pro outro lado do duelo. Fala, pessoal, torcida do Mengão, bora para as últimas notícias e informações. Pessoal, Felipe Luiz demitido. Pessoal, não sustentou, não conseguiu se manter em pé, Felipe Luiz. Pessoal, muitos falando aí de Leonardo Jardim, mas chegou uma notícia bombástica de agora, que vocês têm que acompanhar até o final. O novo treinador do Mengão talvez não seja, né, Leonardo Jardim. Torcedor flamenguista, vamos com o Vene Casagrande, deixando os créditos ao canal do Vene na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Agora bora pro conteúdo. Isso que eu tenho de apuração, inclusive, nesse momento, 5h59 da manhã. Confesso que eu passei as últimas horas, dormi muito pouco,
apurando todas essas informações, porque eu fui pego de surpresa e o Felipe Luiz também foi pego de surpresa, porque ele foi comunicado que ele não seria mais treinador depois da entrevista coletiva. Na entrevista coletiva ele não sabia que ele estava falando pela última vez como treinador do Flamengo. E aí no vestiário ele foi comunicado pelo diretor José Boto, porém essa decisão já estava tomada antes do jogo. E aí a diretoria esperou o jogo acabar para poder comunicá-lo. E junto com o Felipe Luiz sai o auxiliar dele, o Ivan Palanco, e sai também o preparador físico, Diogo. Rodrigo Caio continua na comissão técnica permanente. Acredito eu que o Rodrigo Caio seja a pessoa que vai comandar o Flamengo no Fla-Flu de domingo, na final do Campeonato Carioca. Caso até lá o Flamengo não tenha um novo treinador, e a gente já vai falar quem é o plano A, mas só voltando um pouquinho na decisão, repito, o BAP, presidente do Flamengo, já havia tomado essa decisão. Eu vou ser sincero com vocês, eu fui pego de surpresa pelo momento, porque eu achava que se o Flamengo perdesse o Campeonato Carioca, o Felipe Luiz não ficaria, e eu vinha falando isso aqui para vocês já há muito tempo. Mas após a vitória sobre o Madureira e por 8-0, eu confesso para vocês que fui pego de surpresa. Mas temos que levar em consideração todo o contexto da situação, todos os bastidores. Alguns jogadores nitidamente insatisfeitos, Everton Cebolinha, Luiz Araújo, o desgaste que o Flamengo teve na renovação de contrato com o Felipe Luiz, isso deve ter pesado demais na hora do BAP tomar essa decisão, porque várias pessoas me falaram que foi uma renovação de contrato extremamente desgastante para o Flamengo. Então isso pode ter pesado. O valor da multa rescisória não é alto, são 3 salários que o Flamengo tem que pagar ao Felipe Luiz, 3 salários que ele tem, não a comissão. Então o Felipe Luiz vai receber essa multa rescisória de 3 salários, e aí a decisão já estava tomada. A diretoria entendia que chegou o momento de fazer uma mudança no comando técnico, fazer o time respirar novos ares, porque de fato o Felipe Luiz não vinha fazendo o melhor. Eu vou ser sincero novamente, esperava hoje estar falando sobre a demissão do Felipe Luiz? Não, mas se o Flamengo perdesse o Campeonato Carioca, ia ficar insustentável por conta disso tudo. E de fato, gente, assim, o Felipe Luiz ele não estava conseguindo o time jogar bem. O 8-0 em cima do Madureira não pode esconder muitos erros que o Flamengo tem. O Flamengo chega à final do Campeonato Carioca contra o Fluminense, com o Fluminense sendo favorito, mesmo tendo feito um investimento absurdo. O Flamengo contratou o Lucas Paquetá por 42 milhões de euros. O Flamengo perdeu a Recopa Sul-Americana para o Lanús, tomando 2 sacodes, tanto lá quanto cá. Na Argentina jogou muito mal, chutou uma vez ao gol do time argentino, e aqui perdeu por 3-2, gente, jogando muito mal. Então, o sucesso que teve em 2025 não pode fazer que o Flamengo tenha liberdade de errar tanto em 2026. E o Flamengo estava errando muito. E ainda tem outro ponto que eu acabei de lembrar aqui dos bastidores. O Felipe Luiz teve um embate seríssimo com o BAP naquela situação de voltar ou não o time antes do planejamento. Vocês vão se recordar. O Felipe Luiz foi totalmente contra. Ainda teve isso. Ainda teve esse bastidor. E aí agora vocês me perguntam, beleza, Vene, quem será o novo treinador? Quem é o plano A? O plano A é Leonardo Jardim, o português que fez um bom trabalho à frente do Cruzeiro, deixou o comando do Cruzeiro alegando que queria resolver alguns assuntos pessoais, porém a informação que o Flamengo tem é que a partir de março o Leonardo Jardim quer voltar ativa, inclusive ele está no Brasil, essa é a informação que o Flamengo tem. Então, gente, vou ser mais sincero ainda com vocês, agora não é informação, mas se o Flamengo já tomou essa decisão de demitir o Felipe Luiz, é porque sabe que pode contratar esse plano A. É porque já tem, entre aspas, um aceno aí, eu topo. Eu entendo um pouquinho de Flamengo e também um pouquinho de bastidores do mundo da bola. O Flamengo não ia demitir um treinador sem ter algo próximo ou perto de acontecer.